Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1, 2 a 3. Meta do mês: cultivar a perseverança e combater a desistência. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar, expressa triunfar definitivamente. Emmanuel no livro Fonte e Viva. Meta do dia: não te canses de fazer o bem. A perseverança é a base da vitória. Emmanuel no livro Fonte Viva. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda o combate à desistência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocarmos-nos diante de Ti para agradecer pelas bênçãos recebidas, para agradecer pelas dificuldades que passamos, pelos momentos mais complexos da nossa vida, pois nesses momentos aprendemos mais, nos aperfeiçoamos mais. E queremos rogar, Jesus, que nos ajude a combater a desistência. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, no próximo sábado nós estaremos retomando as atividades da campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, participe com a gente, venha conhecer esse trabalho de amor, trabalho da caridade. Começa às 7 da manhã, às 8 nós iniciaremos a preparação e logo em seguida nós sairemos para a visita aos lares. Então, venha participar com a gente dessa tarefa. Lembrando aos amigos que as atividades rotineiras do sábado, nós vamos retomá-las em fevereiro, tá bom? Que é a evangelização com as crianças, com as mães, com os pais, com os jovens, tá bom? Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier no ano de 1947, ditado pelo espírito Humberto de Campos, aqui sob o codinome de Irmão X. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, A Proteção de Santo Antônio. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé.
O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas, lembrava-lhe o nome a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações: dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando o Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: Em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros, de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho: Graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo Celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca que torno participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado.
O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média diária e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar. Porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se de momento a momento. Louvado seja Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos, sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-lhe o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as esporas. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Espírito Irmão X. Meus amigos, durante a leitura da mensagem, a gente já ouviu muito essa mensagem, né, escrita em outros livros, por diversas outras pessoas, contadas de várias outras maneiras. Mas o ponto aqui, qual é a minha vaquinha que está impedindo o meu progresso? A princípio, a vaquinha é muito boa, ela fornece leite, ela fornece os alimentos necessários, ajuda na aquisição de bens para casa. Porém, muitas vezes a vaquinha nos impede de progredir. Então é importante nós percebermos qual a vaquinha que está escorando a nossa vida de uma maneira
inadequada que está nos levando à inanição, que está nos levando a, a ficar acomodados. Então é importante nós refletirmos sobre isso, para que a gente, de fato, busque melhor ah, meios de sobrevida para todos nós. E aqui não é relacionado à questão financeira e econômica, é no processo de ajustamento íntimo, da nossa reforma íntima. Então é importante a gente analisar, porque muitas vezes nós ficamos sendo escorados por falsas questões que não nos avançam, que impedem de a gente progredir sempre. Então é importante a gente repensar essas questões. Por exemplo, às vezes a gente só vai arrumar alguma coisa em nossa casa quando ou ela cai, ou quando entra alguém para retirar algo que nós a duras penas conseguimos. Porque nós ficamos escorados na vaquinha e a gente acaba não avançando no progresso íntimo. Então, é importante nós percebermos os motivos que estão impedindo do nosso melhoramento. E aí, retirando a vaquinha. Pode doer, porque nós estamos acostumados a ter a vaquinha. Sempre foi assim. E, de repente, somos conduzidos ou compelidos a nos modificar. Então, meus amigos, vamos fazer uma boa reflexão nessa questão para que a gente não fique escorando numa vaquinha. Vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Ajude-nos a trilhar pelo teu caminho, nos dando as condições necessárias do empenho, da autocrítica, da autoavaliação, porque muitas vezes nós estamos escorados em situações que nos mantêm em mais ou menos estável, mas é toda uma falsa ou uma farsa para que a gente de fato não progrida. Que consigamos, Jesus, compreender e descobrir as vaquinhas que nos impedem de avançar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.